Meu nome é André, eu moro aqui em Berlim desde janeiro e queria dizer algumas palavras aí sobre a manifestação de hoje. Neste 19 de junho, haverá manifestações populares em todo o Brasil, dando continuidade aos grandes atos de rua realizados no dia 29 de maio contra o governo fascista de Bolsonaro, Mourão e Guedes, os quais, agindo a serviço dos setores hegemônicos da burguesia brasileira, são os principais responsáveis pela mais grave crise social e sanitária da história do Brasil. Fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, Bolsonaro não é culpado sozinho. A burguesia nacional está ao seu lado e se beneficia dessa política genocida. A crise sanitária da Covid-19 aprofundou a crise estrutural do capitalismo no Brasil. E no Brasil, além de uma campanha de vacinação extremamente lenta, decorrente da política genocida e de sabotagem à ciência, adotada sob a justificativa de se obter a imunização de rebanho pelo contágio, o povo trabalhador tem agora que lidar com o crescimento avassalador do desemprego, com o aumento dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, dos alimentos da cesta básica, com o pacote de venda do patrimônio público a preço de banana, com auxílio emergencial insuficiente para sustentar uma família e com uma contra-reforma administrativa que destrói direitos trabalhistas e acelera a privatização dos bens públicos brasileiros. A fome e a miséria crescem de forma alarmante, atingindo principalmente as mulheres, os negros e os indígenas e quilombolas, que são histórica e estruturalmente os que mais sofrem no território brasileiro. A ida às ruas parte do entendimento de que o governo genocida é mais perigoso e letal do que o vírus. Os coletivos de luta entendem que, na verdade, o liberal fascismo brasileiro é um vírus mais letal a ser combatido e destruído para além dos governantes atuais. É preciso derrotar nas ruas e não nas urnas o governo de Bolsonaro. Ninguém sabe qual vai ser a situação política em 2022. Ninguém sabe se ainda vai existir esse Brasil que nós conhecemos hoje. Mourão e Guedes têm de ser combatidos. Organizar a contraofensiva da classe trabalhadora e construir a alternativa anti-imperialista no Brasil. Se dependermos de posições políticas da Europa e dos Estados Unidos da América, seremos uma eterna fazenda de alimentos baratos para o mundo, enquanto os brasileiros passam fome. Seremos um eterno campo de mineração, enquanto não temos indústrias para insumos básicos e essenciais para a vida na sociedade moderna. E seremos um eterno poço de petróleo enquanto os combustíveis se tornam inacessíveis para o próprio povo brasileiro. Trabalhadores do Brasil nunca tiveram direito ao isolamento social, mesmo nos momentos que houve mais restrições de funcionamento de atividades ditas não essenciais. Ônibus e metrôs no país inteiro continuaram circulando lotados de trabalhadores. Essas são as câmaras de gás brasileiras, que matam o povo brasileiro de Covid. E esses mesmos trabalhadores não estão sendo considerados prioritários na fila de vacinação. Bom, se são essenciais, mas não são prioridade para a vacinação, a conclusão lógica que temos que fazer é que a vida desses trabalhadores está sendo considerada como descartável. Não se enganem com uma possível perspectiva de crescimento econômico para os próximos anos no Brasil. Esse crescimento não corresponde à melhor qualidade de vida para o brasileiro. O desemprego é um projeto da elite brasileira para ter acesso à mão de obra barata. E não é estranho que países da União Europeia e os Estados Unidos se beneficiem diretamente dessa precarização da vida do brasileiro, sendo que tanto se manifestam sobre direitos humanos
em outros países da América Latina, como Venezuela, Cuba e até mesmo na China e na África e no leste europeu, mas ignoram a crise humanitária brasileira sob a gestão fascista de Bolsonaro. É extremamente conveniente para as próprias condições econômicas desses países que não tenhamos em território brasileiro nenhuma regulamentação para o capital internacional. No fundo, a comida barata na Europa se paga com a fome que espalham com as políticas imperialistas e neoliberais pelo resto do mundo. Nesse momento, ocupar as ruas é legítimo e necessário. Só com a mobilização popular e luta, o povo brasileiro conseguirá derrotar esse governo e a sua necropolítica antipovo. Temos uma missão humanitária, uma missão de seguir fazendo coro de forma organizada aos atos de rua nas principais cidades do Brasil e do mundo. Ainda há tempo. Devemos ainda engrossar as manifestações convocadas contra a realização da Copa América, reforçar os protestos contra as visitas e desfiles fascistas de motocicletas de Bolsonaro e seus apoiadores. Devemos apoiar as greves em curso e intensificar a luta contra a privatização das riquezas estatais que nos restam. E dessa contra-reforma administrativa também, verdadeiros atentados contra o futuro da vida no Brasil. A ampla unidade na luta segue sendo fundamental para que as lutas populares contra o governo Bolsonaro, Guedes, Mourão e seus aliados fascistas como Pazuello e outros generais do Exército Brasileiro possam se tornar uma avalanche popular capaz de mudar a correlação de forças políticas e abrir caminho para a construção de um poder popular no Brasil. Fora Bolsonaro e Mourão, impeachment já! Estamos em defesa dos direitos sociais e das liberdades democráticas, defendemos vacina para todos e um sistema único de saúde 100% público, gratuito e de qualidade. Eu acho muito engraçado que a imprensa brasileira e internacional se empolgam tanto com algumas frases de efeito após o Exército Brasileiro ter decidido perdoar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É só mais um episódio na longa história brasileira de militares assassinos e sem punição. Quando a imprensa diz que está instaurada uma anarquia militar, eles mal conhecem o Exército Brasileiro. E quando dizem que acabou-se com os princípios de disciplina e hierarquia, são muito inocentes. Essas palavras são citadas e participam de uma algazarra midiática de generais como Santos Cruz e Paulo Chagas. Todos os veículos de imprensa agora são unânimes dizendo que a politização nos quartéis está liberada, que a hierarquia está quebrada e a disciplina manchada. Vamos ser claros. Não há submissão, não há traição, não há humilhação. Os generais entraram nesse governo pela porta da frente e com vontade própria, e nele se mantém até hoje com igual inclinação. Na relação entre um capitão e os generais, a força sempre cabe aos generais, mas eles emprestam essa força hierárquica a Bolsonaro. Emprestam quando convém, mas eles e o presidente sabem que se a maré mudar, eles devem reorientar o caminho para evitar governos com prioridades populares e sociais. Caminho que não interessa a Bolsonaro, mas que tão pouco interessa a nós. Desde o princípio não foram forças próprias do presidente, nem forças mercenárias, mas sim auxiliares e de mesmo interesse. A unidade ideológica dos generais com o capitão é evidente e suas interferências na Polícia Federal são evidentes. A conivência desses generais com todos os crimes do capitão é evidente. Bom, o Exército Brasileiro não é apenas cúmplice do genocídio. Ele é diretamente responsável. Esse é um governo militar com mais de 7.000 cargos no funcionalismo público federal.
Os interesses econômicos desses militares brasileiros se fundem aos interesses dos grandes empresários e da burguesia brasileira. E da burguesia internacional também, né? Para esses não há crise e é somente uma missão que está sendo cumprida. São genocidas.